Futuri apresenta The Pitch Invaders. Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri apresenta The Pitch Invaders, episódio 208. Estamos no ar para mais uma invasão futeboleira e no episódio de hoje teremos mais uma vez um grandíssimo convidado. Atravessamos o continente, saímos do Brasil, vamos direto para a Europa, para os Emirados, para a Ásia, né? A gente vai direto para a Ásia para acompanhar um cara que eu estou muito feliz de conversar com ele, porque ele é um treinador que já passou por diversos contextos, e aqui é algo que a gente trata muito, sobre diferentes contextos, diferentes ideias. Trabalhou com um dos grandes treinadores da história do futebol e que, enfim, eu vou deixar ele se apresentar, que é um grande cara, professor Mister José Moraes, atualmente treinador do Al Hilal. Trabalhou no Porto, na Inter, no Real Madrid, no Chelsea, sempre com José Mourinho. Trabalhou mais recentemente no Jeonbuk Motors, no Barnsley, no AEK Atenas. Enfim, professor, deixa eu lhe agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. É sempre um prazer para a gente quando pessoas que estão dentro do campo, estão ali na beira do gramado, na jaula do jogo, para conversar com a gente. Obrigado mais uma vez, professor. Tudo bem? Está tudo bem. Obrigado eu por esta oportunidade, porque não é todos os dias que a gente tem a oportunidade de falar no fundo, para um universo tão grande e tão apaixonado pelo futebol como é o Brasil, e um país que eu, como português, conheço um pouco, sim, mas que é sempre, fica sempre aquele gosto de como é que seria um dia viver também algum tempo mais com aquele povo que é o mais parecido, no fundo, connosco, e que até fala a mesma língua, e que é uma língua que eu gosto de ouvir, principalmente pela alegria que me faz sentir, não é? Porque há coisas, no fundo, há países e há pessoas que despertam em nós determinado tipo de sentimentos, não é? E o Brasil, independentemente das dificuldades pelas quais tem passado, o povo, etc., culturalmente eu sinto que é um país alegre, é um país com vida, com energia, independentemente das circunstâncias, e no fundo é isso que eu admiro um pouco no país e no povo brasileiro, e como no fundo é uma energia, é um estilo de vida que eu gosto, não é? Esse tipo de energia, esse tipo de alegria, não é? Essa forma de viver, de encarar o positivismo no encarar da vida. Então eu identifico muito com essa vivência e com esse tipo de pessoas, daí que um bem-aja a todos vocês, e Deus queira que eu possa de facto, na partilha dos meus conhecimentos, que eu possa ajudar também a que cada dia que nós passamos e a que o vosso dia também seja um dia vivido com alegria e satisfação na assimilação de novas experiências, digamos assim, porque conhecimento todos nós temos, nós temos experiências diferentes, como é óbvio, e é na partilha que nós crescemos e melhoramos. Eu não sei tudo, fui aprendendo algumas coisas também no caminho, e no fundo, olha, são essas aprendizagens que eu vou partilhar hoje convosco. Com certeza será uma grande conversa. E quem está aqui com a gente também, um grande amigo, parceiro que a gente troca muita ideia também, Francisco Gomes da Silva, analista de futebol, também atravessando o continente, saindo do Brasil, indo direto para Portugal. Tudo bem, Chico? Um grande prazer de ter aqui com a gente no The Pitch Invaders. Obrigado Gabriel, pelo convite. É sempre um gosto estar aqui a partilhar também aquilo que é a minha visão do jogo convosco, com o Future, que é um projeto espetacular, e ainda por cima hoje estando aqui com o Mr. José Moraes, que também ainda recentemente estivemos ali a partilhar um pouco de palco no Canal 11, ele como comentador e eu como analista, e é sempre um gosto estar aqui a trocar ideias com ele, e agora falar deste novo desafio que deve ser muito interessante, e estamos aqui todos ansiosos para ver o sucesso do Mister mais uma vez, num contexto diferente. Então, futeboleiros e futeboleiras, vamos conhecer um pouco mais as ideias do professor José Moraes. A gente sempre costuma abrir o programa, Mister, falando sobre contextos.
E antes da gravação, o senhor falava, né, que termina-se o Ramadã e aí você vai treinar um pouco mais cedo agora, aí no Al Hilal, no horário mais cedo. De tantos contextos que você passou, né, em futebol espanhol, futebol italiano, futebol, enfim, turco, futebol grego, como tem sido essa experiência de um diferente contexto onde até o horário do treino é alterado por uma cultura do país religiosa também? Como tem sido para você essa situação, Mister? Olha, eu, no fundo, vivo isto com a satisfação de não ser a primeira vez, ou seja, eu já estive aqui 2 vezes, esta já é a minha terceira vez que eu venho para este país e estive, de facto, em situações diferentes, mas na minha primeira vez foi onde eu sofri um choque, portanto, houve um choque cultural maior, né? Então, epá, é cultura completamente diferente, gentes diferentes, formas de pensar diferente, atitude perante as coisas e perante a ação diferente, e aí eu confesso que também não estava tão preparado para me adaptar como estou hoje. Eu, nessa altura, e isto foi em 2006, de 2006 para 2007, eu estive aqui e nessa altura provei aquilo que era, no fundo, vivenciar um pouco aquilo que era o Ramadão, porque eu treinava uma equipa na altura, hoje é uma equipa mais ou menos estável na Primeira Liga, mas naquela altura foi uma equipa que tinha subido a Primeira Liga, que é o Al Faisaly, que também pertence à Primeira Liga da Arábia Saudita hoje em dia, e como eu não sabia nada, aquilo que eu fiz foi dizer assim, bem, olha, vou também fazer a mesma coisa que eles fazem, que é para eu tentar entender qual é que é a sensação e onde é que eu posso ajudar no sentido de minimizar os efeitos que eventualmente o Ramadão podem provocar no rendimento do atleta, não é? Porque eu não sabia o que é que provocava aquilo. E então fiz mais ou menos o mesmo processo que eles tinham, à exceção das rezas, porque pronto, eu não sou muçulmano, à exceção de ir fazer as rezas, mas eu estava também acordado àquelas horas, comia apenas quando no fundo o sol se punha, eu comia, antes do sol nascer a última refeição era, e depois não podia comer mais nada. E no fundo vivenciei o Ramadão dessa forma para tentar entender. Hoje em dia acho que eu entendo melhor as coisas. Em termos de administração, percebo muito mais o porquê dos horários serem como são, a necessidade que eu tenho de adaptar, no fundo, os horários ao momento em que o atleta, depois de já ter comido, já fez a digestão e está num período um bocadinho mais otimizado, no sentido de poder receber cargas, não é, de esforço, não é? E então já levo a coisa com mais naturalidade, já digo assim, pronto, eu já sei o que é, já vivenciei isto, já não é a primeira vez que estou aqui, conheço a mentalidade das pessoas, a forma como os atletas reagem neste período, a cultura do próprio atleta, como é que ele pensa, a necessidade de estar com a família, a necessidade de estar com os companheiros. Há muitas coisas de facto que são importantes para eles e que não eram tão importantes. Nós no fundo tínhamos uma cultura, tínhamos e temos, eu acho que no Brasil deve ser também igual. Eu cresci no futebol sentindo que não há nada mais importante que o nosso grupo, que a nossa equipa, que no fundo a equipa de futebol era tudo para mim, e eu tinha que deixar tudo que fosse família, não sei o quê, tinha que esquecer, porque o treino é treino e aquilo era tipo uma religião, não é? E nós temos mais ou menos essa mentalidade. Há países em que não existe essa mentalidade, há coisas mais importantes do que o futebol, nomeadamente a família, se há a morte de alguém, mesmo que seja um relativo afastado, eles
no fundo fazem questão de estar presentes, ou seja, são de facto situações diferentes e no fundo costuma-se dizer cada país seu costume, seu hábito, a sua cultura e é mesmo essa realidade e nós enquanto intervenientes numa cultura diferente e numa realidade diferente temos de ter grande capacidade, é importante ter grande capacidade de adaptação e essa capacidade de adaptação com o tempo vai aumentando porque vamos percebendo as coisas de outra forma e eu felizmente me encontro já nesse patamar, nesse estádio em que entendo as coisas e então as coisas são mais simples, não é? Eu vejo as coisas de uma forma mais clara, mais tranquila e no fundo isso ajuda-me a influenciar também os atletas de uma forma mais positiva. Sim, não, a minha pergunta vai nesse sentido do que o Mister acabou de referir, do contexto, e já esteve em contextos semelhantes, como referiu, a sua experiência, mas uma coisa era estar a acompanhar desde o início, outra coisa é chegar a meio do Ramadão, ou seja, desconhecer, ou pelo menos não estar dentro do processo daquilo que era feito em termos de cargas físicas, plano de treino, do próprio microciclo da equipa técnica anterior, entrar agora a meio do processo do campeonato e também a meio do Ramadão, como é que é feita essa gestão, partindo do princípio que aquilo que está para trás pode vir a absorver em termos de conhecimento daquilo que é passado, mas não vivenciou e por isso acaba por ser algo novo e diferente na forma como tem que abordar os seus treinos, as suas cargas físicas, porque entra a meio do processo. Olha, é de facto, não é fácil, não é? Não é fácil. Só que eu, no fundo, eu dou graças a Deus porque eu tenho a felicidade de poder entender a gestão destes momentos da forma como entendo, não é? Eu cheguei a um contexto que não era um contexto fácil, agora acaba por não ser também muito fácil, mas é diferente daquilo que eu encontrei há uma semana atrás. E isto porquê? Porque, no fundo, a equipa estava num momento de dúvida relativamente às suas potencialidades, em termos de conseguir aquilo que é um objetivo fundamental para o clube, que é a conquista do campeonato. Estava em igualdade de pontos com o Al-Shabaab, que neste momento era a equipa que em termos de performance, digamos assim, era o topo na Arábia Saudita em termos de clubes, não é? E em termos de qualidade, e via-se o Al-Hilal num caminho, no fundo, decrescente em termos de rendimento coletivo. Por que razões? Eu acho que não importa muito conversar sobre as razões que levaram a que isso aconteça, mas no fundo o estado encontrado era este. O que eu senti relativamente aos jogadores com os quais eu, portanto, no fundo tive que ir conversando para tentar entender a realidade para depois poder intervir. Tive o cuidado de observar vários jogos, observar não só, portanto, e agora falando em termos de observação, eu observo numa perspectiva diferente, eu observo comportamentos que me permitam inferir sobre as relações de comunicação que existem dentro do campo e que me permitem aferir se eventualmente os vários, existe coordenação nos vários setores e se existe fluidez naquilo que diz respeito ao jogo, entendido na perspectiva coletiva da equipa, numa perspectiva de equipa, não é? Se existe um raciocínio coletivo, se os comportamentos são comportamentos isolados ou se são comportamentos sincronizados, não é?
e tentar perceber um bocado, na análise, tentar perceber onde é que eu posso otimizar, no fundo, todo este processo a partir daqui. Depois de ter observado os vários jogos, a maioria de que foi possível, e foram ainda alguns, não é? Em momentos diferentes, mas fundamentalmente nos últimos momentos, eu tive a felicidade de poder, da equipa, ter estado numa competição concentrada e permitiu-me perceber muito mais coisas do que aquilo que era possível de ser percebido se fosse só no decorrer do campeonato, semana a semana, etc. Não é? O que aconteceu é que eles estavam na Champions League da Ásia e fizeram muitos jogos, e nesses jogos deu para perceber algumas coisas. Quando depois acabei por entrar em contato com os jogadores, fui conversando com eles um bocadinho para tentar perceber, e no fundo para tentar perceber se aquilo que eu tinha percebido era de facto condizia com a percepção que eles tinham das coisas, não é? No fundo acabou por bater certo, não é? E os jogadores acabaram por me dar também indicadores nesse sentido, diziam que, epá, pronto, aquilo, o Al Hilal que era antes e que agora não estava a conseguir ser, e que pronto, as coisas não estavam bem de facto, eles não estavam a conseguir, como equipa, não estavam a conseguir funcionar, cada um, e portanto havia muitos comportamentos que eram tidos como isolados e muito mais individual, e mais no sentido do jogo individual do que propriamente do respeito de uma organização coletiva, que perderam um bocadinho os níveis de organização durante um determinado período, e que era importante, no fundo, ganhar essa estrutura e ganhar essa confiança. E, no fundo, foi aquilo que foi feito na primeira semana de trabalho, e que nos permitiu, e que permitiu aos jogadores também estabilizarem um pouquinho mentalmente, restabelecerem as crenças positivas no potencial coletivo que eles têm, porque de facto a grande vantagem aqui é que eles são jogadores com qualidade, e isso ajuda, né? Isso ajuda quando encontras um grupo de qualidade e com boa capacidade de assimilação e com vontade, as coisas ajudam. O compromisso que imediatamente houve foi que eles olharam para mim e os jogadores automaticamente disseram que estavam muito contentes com a minha chegada, pelo passado, pelo currículo que eu tenho, portanto, inegavelmente que acreditavam que eu fosse a pessoa certa e capaz de os ajudar neste momento, no momento delicado que estavam a passar, e que estavam na disposição de facto fazer o esforço necessário para assimilar aquilo que fosse necessário assimilar, para que voltassem rapidamente a uma normalidade mais positiva. E foi no fundo isto que aconteceu. Às vezes nestas coisas é preciso trabalhar e ter um bocadinho a sorte do nosso lado, e eu acho que nós trabalhamos, e depois no jogo as coisas foram acontecendo, e depois tivemos também a sorte, não é, de não só marcar primeiro, mas depois sofremos o golo e conseguimos marcar logo a seguir. Depois houve uma expulsão no adversário, que foi fruto já de alguma frustração que eventualmente o adversário estava a sentir, porque não estavam à espera de um Al Hilal tão consistente, tão focado e tão organizado, e estavam à espera de um Al Hilal diferente, e no fundo criou alguma frustração, e que levou à expulsão de um dos jogadores com o segundo amarelo, e de facto era também um jogador importante para eles, que era o Ever Banega. E depois com a consistência do jogo, naturalmente avolumou-se o resultado e acabou por ser uma goleada, não é? E isso é importante. Faltam 4 jogos para o final do campeonato, e agora continuamos a trabalhar e vamos a cada jogo encarar a partida da forma como tem que ser, para conseguirmos o objetivo principal, que é ganhar o campeonato. Agora, Mister, para a gente falar um pouco mais sobre as suas ideias, sobre seu modelo, ou se é um modelo considerado o seu ideal, ou se você se adapta muito, eu quero voltar um pouquinho no tempo, porque você começa como treinador ainda lá no Benfica B, depois de ser jogador, e aí você tem, e eu lhe pergunto, e eu acho que uma coisa
pode estar ligada à outra, você vai me dizer isso ou não, trabalhar com um cara que talvez seja um dos treinadores que mais se adaptou, né? Chega num time, ele se adapta muito bem, que era o Mourinho. Quanto lhe ajudou, ou lhe mudou, ou lhe moldou como treinador, porque antes você já tinha os seus trabalhos, depois você trabalhou com ele como assistente técnico, o quanto lhe moldou esse trabalho com o Mourinho e aí para o treinador que você é hoje? Olha, é mais um momento de felicidade. Eu sou um cara muito, eu sou uma pessoa assim, né? Sou feliz, sou naturalmente feliz e dou graças a Deus por ser naturalmente feliz. Pronto, eu acho que para mim a vida é uma alegria, porque considero-me uma pessoa com sorte, não é? Com sorte. Sorte nos momentos, não é? Às vezes a vida proporciona momentos em que nós mais tarde a gente olha para trás e diz assim, pô, não é? É que aconteceu-me a mim, mas podia ter acontecido a outro qualquer, entende? E eu tenho essa bênção, não é? Tenho essa felicidade. Tenho a felicidade de estar no Benfica num momento em que eu também, portanto, eu pela minha paixão estava a fazer a minha carreira de treinador dentro do futebol de formação do Benfica. Tenho a felicidade de coincidir com o José Mourinho num momento em que ele deixa de ser treinador adjunto no Barcelona e vem para o Benfica para ser treinador principal. E eu, já nessa altura, já tinha ido fazer um estágio em Espanha, no Atlético de Madrid, com o Arrigo Sacchi, porque eu gosto de conhecer coisas, gosto de saber coisas, e sou muito apaixonado pela minha profissão e no fundo, tenho constantemente ideias, nem todas elas são exploradas no seu limite, mas há ideias que me surgem e eu gosto de contrapor um bocado. Considero uma pessoa criativa, não é? Portanto, no fundo, não sou uma pessoa de passar num lugar e deixar as coisas, se eu puder intervir, não deixo as coisas como estão, e procuro olhar para as coisas e ver, ok, isto está assim, se há uma perspectiva passível de melhorar isto, é neste sentido. E então eu modifico as coisas de acordo com aquilo que é a minha visão, digamos assim, e hoje em dia tenho uma vantagem, que é pensar que eu não sei tudo e que as pessoas que estão à minha volta também sabem alguma coisa, e então gosto de as ver participar no processo, no sentido de criarmos qualquer coisa que fique, não é? E que seja no sentido de um futuro diferente, não é? E que acreditamos que seja melhor, não é? Porque às vezes a gente almeja um futuro diferente, não é? E tenta fazer as coisas, mas as coisas não acontecem. Mas normalmente sou uma pessoa assim, desta forma. E quando o José Mourinho voltou, eu já tinha feito várias coisas. Quando o José Mourinho voltou, entre aspas, voltou para Portugal, porque ele era português, voltou de Espanha para Portugal, ele veio treinar o Benfica. E vindo treinar o Benfica, eu estava a treinar na altura a equipa B, e por aquilo que eu vi ele fazer, eu sou muito adepto da escola holandesa. Tinha estado em Espanha a ver algumas coisas, tinha participado com o Benfica, a gente participa em muitos torneios internacionais, não é? Nomeadamente a gente encontra equipas, eu lembro-me de eu ter defrontado equipas como o São Paulo, o Grêmio, nestes torneios internacionais sub-21, às vezes na Suíça, etc. Não é? E então tive contacto com várias escolas de futebol e eu era muito adepto, e acabo por ser, hoje em dia eu acho que é uma escola diferente, acho que tinha que se adaptar no sentido de se transformar e tornar-se um pouco mais realista no jogo, porque acho que tem uma visão muito sonhadora do jogo, que era na altura a escola holandesa, né?
E então, quando o Mourinho chegou, eu vi um misto de trabalhos que me pareceram extraordinários. E eu já, nessa altura, eu tinha visto passar treinadores com qualidade dentro do Benfica, não é? Mas, e um dos treinadores que passou com qualidade, curiosamente, e que, para além do Ivic, foi o Paulo Autuori, pessoa com que eu sempre admirei, não falei muitas vezes com ele, nunca, mas sempre admirei pela forma de trabalhar do Paulo Autuori. Eu acho que ele era também um daqueles treinadores que tinha uma visão diferente, uma visão de estrutura, de organização muito interessante, e que eu vi trabalhar também no Benfica, e eu já lá estava nessa altura. De repente, com a chegada do Mourinho, eu vi das coisas boas que os outros tinham, vi todas essas coisas e ainda mais. E foi quando eu disse, este treinador tem tudo para ter sucesso, porque no fundo, há qualquer coisa que me diz que de facto isto estas soluções de trabalho que ele trazia eram soluções de trabalho extraordinárias, era uma forma de trabalhar dinâmica, extraordinária, alegre, etc. E que catapultava os jogadores para níveis de rendimento diferentes. Portanto, eu via a dinâmica no treino, em cada sessão, era de facto uma coisa bonita de se ver. E essa felicidade levou-me a que o Mourinho também olhasse para mim, porque eu sou uma pessoa colaborativa, não sou incapaz de estar num lugar e dizer assim, eu é que sou o boss aqui, eu é que mando, e eu não sei o quê. Não, mando, sim senhora, mas gosto da participação das pessoas, né? Portanto, sou muito colegial na forma de trabalhar. Eu acho que eu gosto do futebol, o futebol é um jogo de equipa, e gosto do futebol e da concepção do jogo de equipa na globalidade, em termos de organização empresarial. O clube também tem que ser uma equipa, não é? E tem que ser visto como uma equipa, e então temos que funcionar como equipa, e só somos capazes de triunfar e vencer, só é possível vencer mais facilmente quando a equipa tem sincronismos, não é? Quando a equipa funciona em conjunto e tem um flow conjunto. E aquilo, no fundo, que a gente acaba por dizer, aquela equipa joga bem porque eles parecem uma família, não é? E, no fundo, eu acho que o clube tem que ser uma família no seu todo. Não é só a equipa de futebol, mas o clube na sua globalidade tem que ser uma família. Ora, o Zé Mourinho chegou e, para minha felicidade, eu a treinar a equipa B, no fundo, ele precisava de jogadores e eu estava ali, a minha responsabilidade era formar aqueles jogadores, e eu tive a felicidade de ele me ter chamado para perguntar, então diz-me lá quem são os jogadores que eventualmente podem. E eu disse um a um, expliquei aqueles que podiam ajudar e porquê, não é? Mas que no grosso era uma equipa que tinha bons princípios em termos de trabalho coletivo. Havia jogadores que tinham, em termos de princípios táticos, tinham uma boa formação tática, e qualquer deles era passível de poder ser utilizado e de render sem qualquer problema. Depois era só uma questão de escolha relativamente a níveis de agressividade, mais velocidade, e no fundo mais rápidos na capacidade de tomar a decisão, etc. E aí eu fui identificando alguns jogadores que ele depois tirou proveito, foi introduzindo na equipa, e a nossa relação começou por uma relação profissional de admiração e respeito pelas trocas, não é? De informação que íamos tendo. E ele também me foi proporcionando aprendizagens, não é? Dentro daquilo que eu perguntava-lhe algumas coisas, ele dizia, e eu fui crescendo assim. O impacto que ele teve foi muito grande porque eu acho que ele foi dos melhores treinadores que apareceu no Benfica ainda até hoje, e aquilo que ele me ensinou é aquilo que qualquer treinador mais jovem
ambiciona, quer dizer assim, em determinado momento das nossas carreiras enquanto treinadores, nós queremos ter experiências diferentes que nos possam impactar de tal modo que constituem tipo um momento de viragem na nossa capacidade de fazer qualquer coisa, neste caso de treinar. E esse momento de viragem foi, de facto, o conhecer o José Mourinho e aquilo que ele me proporcionou. Imediatamente naquela altura acabou por haver uma empatia grande. Portanto, eu gostava imenso da forma dele trabalhar, ele também é uma pessoa alegre, é uma pessoa bem disposta, e as nossas personalidades acabaram por jogar e no fundo nasceu uma amizade que depois ao longo da carreira permitiu que ele me desse oportunidades de ter chegado ao nível em que cheguei, e a minha admiração por ele é muito grande, porque ele é um líder, ele é um líder que não deve haver igual, não há igual. Ele é o special one, né, professor? Não há no mundo um líder como ele, portanto, com a astúcia dele, etc. Obviamente que todos os treinadores ganham, e há treinadores que ganham, e há treinadores, e todos os treinadores que ganham também há momentos em que perdem, mas há qualidades que fazem da pessoa um treinador de sucesso, e o José Mourinho tem essas qualidades, que independentemente das circunstâncias, ele tem capacidade para criar sucesso, e pronto, embora o sucesso não seja fruto de apenas uma pessoa. No fundo, no futebol o sucesso é fruto de uma organização, mas ele é, de facto, ele acaba por ser, nós costumamos dizer que às vezes um bom guarda-redes é meia equipa, e eu acho que um bom treinador é meia equipa, e ele é meia equipa nas equipas de futebol, porque ele é de facto muito, muito bom, não é? E eu bebi um bocadinho disso, e vou estar à espera que um dia me digam, aquele cuidado com o Zé Moraes é muito, muito bom, que significa que eu absorvi também muitas coisas, e Deus queira que a minha carreira progrida e evolua no sentido de eu orgulho-me do momento em que estou, da forma como tenho evoluído, mas devo muito a muitas pessoas que acabaram por ser importantes, no fundo, no meu crescimento enquanto pessoa e enquanto treinador. E ele, o Zé Mourinho, é o topo do topo na minha influência, não é? No fundo é como no Brasil vocês costumam dizer, o guru dos treinadores é ele, e ele é o meu mestre, mas não quer dizer que eu tenha que estar de acordo com tudo aquilo que ele faz ou deixa de fazer. Agora tenho em grande estima, e tenho um reconhecimento muito grande por aquilo que ele é, e representa para todos os treinadores, não só para mim, mas essencialmente por aquilo que ele é e representa para mim enquanto pessoa, pela minha amizade por ele, e porque eu, de facto, no meu coração, ele é como um irmão para mim. Mister, uma questão, o Mister acabou de referir que bebeu muito de José Mourinho. Sabemos também que o Mister, enquanto esteve na equipa técnica, na comissão técnica do Mister José Mourinho, tinha responsabilidades também mais a nível da observação do adversário e também da própria equipa. Como é que o Mister, daquilo que foi absorvendo, esse conhecimento, essa experiência que teve nessas funções, como é que transporta isso para os dias de hoje, e o que é que procura hoje em dia quando algum elemento da sua equipa técnica faz essa observação aos adversários, se tem alguma base daquilo que desenvolveu ao longo do tempo com o Mister Mourinho, e agora como é que aplica isso aos dias de hoje? Sim, eu tive de facto essas funções, porque eu, quando entrei na equipa técnica,
eu assumi essa responsabilidade de uma forma diferente porque eu já era treinador, não é? E sendo treinador tinha uma visão daquilo que era necessário e daquilo que era importante de facto para a preparação do jogo e daquilo que era importante passar ao jogador de forma a que ele estivesse preparado. Eu digo nós porque ninguém faz as coisas sozinho, portanto, e como vos falei logo no início, eu sou uma pessoa que tenho com ideias e gosto de desenvolver ideias. Tive a felicidade, mais uma vez, de passar por clubes e eu diria que a transformação acabou, nem foi no Inter de Milão, mas acabou por ser mais no Porto, aliás, mais no Real Madrid. No Real Madrid porquê? E eu diria e repetia, tive a felicidade de ir para o Real Madrid. No Real Madrid tive a felicidade de entrar num dos maiores clubes do mundo, se não o maior clube do mundo, e me proporcionou recursos que eu não tinha noutros clubes. No fundo, tinha possibilidades, e eu vou-vos dizer, quando eu cheguei, eu fazia, portanto, coordenava todo este trabalho, eu achava que era necessário um conjunto de recursos que possibilitassem ao jogador ter um conhecimento vasto daquilo que constituía o adversário, em termos de potencial, do que é que tinha, o que é que não tinha, etc. E eu no Real Madrid, por exemplo, recrutei dois videoanalistas, para além daquilo que já lá estava, não é? E fui buscar indivíduos que, na altura, os programas de videoanálise não estavam tão desenvolvidos como estão, depois foram sendo desenvolvidos no sentido de que as ferramentas possibilitassem grafismos de uma forma mais fácil. Na altura não era assim tão fácil, então eu recrutei indivíduos que trabalhavam nos canais de televisão, não é? E que eram editores gráficos nas televisões. No fundo, coisa que, num outro clube qualquer, estas coisas custam dinheiro, não é? Depois, nós tínhamos os programas que na altura, que era o eScout, o Instat Scout, todos estes programas, no fundo, que tinham aparecido e que eram melhores, eu acabei por influenciar também estas empresas na forma como se cortava o jogo, não é? Ou seja, como é que eu queria o jogo analisado, não é? As várias partes em que eu queria que o jogo fosse observado e que facilitava deste modo, no fundo, a seleção das imagens à minha equipa de trabalho. E eu fui dando ideias também a essas empresas no sentido de elas irem evoluindo, não é? E nós, como Real Madrid, equipa de topo, acabamos por influenciar todos os outros. Acabei por recrutar também 2 indivíduos na área do audiovisual, que eram criativos na área do desenho gráfico, criavam, está a ver aqueles, podiam até criar cartoons, não é? Desenhos animados, etc. E então eles, no fundo, se eu fazia animação de coisas, não é? De organizações táticas, etc. Eles trabalhavam isso, eu dizia assim, olha, eu agora quero este movimento, este, não é? Porque eu, no fundo, eu não tinha essas competências, mas eles tinham. Eles não tinham as competências que eu tinha e eu dava-lhes. Dizia-lhes, olha, quero isto assim, eles faziam, depois mostravam, depois eu modificava, etc. E fizemos coisas extraordinárias, não é? Que até hoje eu acho que pronto, hoje em dia não estou em clubes que me dão estas possibilidades, mas se eu tivesse essa possibilidade eu trabalharia
igual, e eu acho que isso influenciou a maior parte dos clubes. Nós depois fomos passando por clubes, né, desde Chelsea, Real Madrid, Inter Milão, etc. No fundo, esta forma de trabalhar foi passando por estes clubes, e estes clubes depois foram passando por outros sítios, e hoje em dia há muita gente que beneficia da evolução deste trabalho, do mesmo modo que beneficia da evolução dos métodos de treino, etc. Mas alguém, no fundo, teve que ser pioneiro, e eu acho que nós fomos muito pioneiros nessa altura. Como é que isso influi na análise que eu faço hoje e na forma como eu trabalho com os meus analistas? Influi porque eu sei o trabalho que dá, sei que não é fácil, e procuro colaborar ao máximo com eles, no sentido de os fazer sentir que todo o pensamento que eles têm, todas as ideias que eles têm, são ideias úteis. Umas são mais passíveis de ser aproveitáveis do que outras, e eu tenho hoje o entendimento de que a criatividade não pode ser castrada, entre aspas, e que se deve deixar o criativo criar, e tentar perceber o que é que está no fundo, o que é que está, o que é que levou a que aquela ideia surgisse, quais são os pensamentos que levaram à criação daquilo que ele fez, e tentar entender também a perspectiva do analista. É mais fácil para mim comunicar desta forma e depois intervir no sentido de eu próprio poder fornecer a minha experiência, e com aquilo que eles me dão, perceber em que sentido é que podemos evoluir. Hoje as ferramentas são diferentes, são mais rápidas, etc. É possível analisar jogos com uma outra velocidade. Ao nível de grafismo, com certeza que muitas das vezes eu acho que o graphic design é um indivíduo que dá grande qualidade na imagem, no visual da apresentação que nós queremos ter, mas considero de facto uma função importante, e ajudo o máximo que posso, e considero bastante que um bom analista é fundamental para uma equipa técnica de sucesso. É importante ter um analista com grande capacidade e com uma visão ampla das situações, não é? Agora a gente vai para uma rápida parada aqui no The Pitch Invaders, mas a gente já volta para essa reta final de bate-papo, que está muito bom, professor, e a gente vai, em breve, já volta aqui com o episódio. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas, vai lá na aba Club e faça parte do Futuri Club por apenas R$12 mensais, ou até mesmo em planos semestrais com desconto, ou até mesmo anuais. Você ainda vai ter direito a desconto nos cursos do Futuri, então fique ligado. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futuri.com.br. Mister, tem mais uma coisa que você falava há pouco, da questão do trabalho com o analista, mas também agora eu queria passar para o trabalho com os jogadores, porque a gente vive uma discussão muito grande, talvez, ou pelo menos uma observação de treinadores que a gente fala muito hoje em dia da gestão desse grupo, né? Porque é tão importante, às vezes, quando ter o trabalho tático com alguém, é ter o trabalho de gestão de 30 pessoas diferentes, né? Você está lidando ali com tantas pessoas diferentes que você tem que lidar com cada uma delas, talvez, de uma forma. Eu queria entender de você, Mister, como é que você se relaciona nesse sentido, da gestão das pessoas? Porque a parte tática, sim, ela é importante, mas como é a gestão de pessoas? Por exemplo, no Real Madrid, vocês tinham que gerir um grupo no alto nível de exigência máxima do topo do futebol. No Porto, um pouco menos, talvez, na Inter de Milão, vocês também tinham
Agora, no Al Hilal, você tem outro nível de exigência, de pressão. Como trabalhar com o grupo, gerir o grupo nesse sentido? Olha, é muito agradável, não é? E é muito desafiante também trabalhar com pessoas diferentes, não é? Porque você imagina, você sai com um grupo de amigos e não são todos iguais, não é? Há um que ri mais, outro ri menos, um bebe mais, outro bebe menos, um quando bebe fica de uma forma, quando o outro fica de outra forma, um fica meio chato, o outro fica dando risada, conta piada e não sei o quê. Portanto, eles são todos diferentes. E numa equipa de futebol, independentemente do nível, não é? Claro que o que é que acontece numa equipa de futebol? Em função do nível, você diz assim, no Real Madrid, você tem jogadores como o Marcelo, você vai ensinar o quê ao Marcelo? Você não ensina, não ensina, você aprende dele. E é essa a perspectiva que, como treinador, eu tenho. É assim, eu não venho para ensinar, eu venho para aprender, não é? Agora, vocês têm que me ensinar alguma coisa. E, enquanto vocês forem ensinando, a gente vai trocando experiências, não é? No fundo, a perspectiva é um bocado esta. Porquê? Porque o jogador, você diz assim... não é só o jogador que tem ego. Nos nossos grupos, há uns que têm o ego mais envolvidos do que outros. Há uns que olham mais para eles do que outros. Mas cada um de nós tem tendência a olhar para os nossos interesses. Você pode dizer assim, eu não sou tão interessado. Não, a gente tem um nível mínimo, não é? Que se não estiver satisfeito, nós, no fundo, revelamos o nosso outro lado menos controlável e mais emocional, não é? Porquê? Porque não estão satisfeitas aquilo que é o mínimo que garante a nossa segurança e equilíbrio, não é? E a gente diz assim, se eu me sentir ameaçado, obviamente que não vou reagir da mesma forma se eu me sentir acarinhado e respeitado, não é? Portanto, tenho reações diferentes. E todos nós, em determinado momento da nossa vida, há momentos em que a gente duvida de algumas coisas. Temos estados emocionais diferentes em determinados momentos da nossa vida e até momentos durante a semana. A gente já não está a falar da vida no global, mas durante a semana nós temos momentos, às vezes a gente encontra com um colega e diz, você hoje dormiu com os pés de fora, né? Ou uma coisa parecida, não é? Não sei como é que no Brasil, ou acordou destapado, ou dormiu, não é? Coisa assim. E às vezes, no fundo, a gente encontra-se num estado desses e você diz, é importante, quando a gente chega e um colega diz assim, que é isso? Não está bem, então, olha, vai-te catar ou qualquer coisa do género, não é? Portanto, e aí você, no fundo, acaba por alimentar uma fogueira, não é? E aí as relações quebram-se. E depois tem o outro que diz, mas o que é que foi? O que é que aconteceu? Eu hoje estou-te a sentir meio diferente, não é? E ele a dizer, mas diferente como? Então, não, eu estou bem e tal. Então, estou bem. Sim, mas está bem. Ótimo, então, mas conta lá, está bem como? Não é? E você, no fundo, acaba por, estou bem, mas está-se a sentir bem como? O que é que aconteceu hoje para você estar-se a sentir assim? E tal. E ele vai dizendo, de facto até não estou tão bem, aconteceu isto, aconteceu aquilo, pronto, mas aí é ok, a tocar para a frente, você tem a oportunidade de estabelecer uma comunicação que acaba por despertar no outro o sentimento de que você está interessado pela pessoa, não é? E não está interessado em utilizar a pessoa, mas está interessado em estar com a pessoa, não é? E entender a pessoa. E no fundo, no alto nível, os jogadores precisam disso, não é? Precisam de se sentir compreendidos, acarinhados. Porquê? Porque há aqueles que jogam, os outros não jogam tanto, há uns que o treino correu bem, outros não correu tão bem, há outro que tem a expectativa de poder jogar, mas depois o treino não
correu bem e como já não jogava, já está a pensar que se calhar não vai jogar outra vez. Há outro que, epá, depois o grupo tem não sei quantos, já um pode ser convocado, o outro não pode. Depois o outro que foi substituído e está a pensar que se calhar, epá, se calhar não vai jogar ou se calhar vai jogar. E estas coisas todas nós, enquanto treinadores, temos que gerir isto tudo, não é? Eu fui aprendendo estas coisas enquanto tive a felicidade de ir aprendendo a forma de manejar estas coisas enquanto fui sendo adjunto, não é? Portanto, eu já tinha, no fundo, estas habilidades de perceber. Porquê? Porque era mais fácil naquele momento. Para mim, era mais fácil estar receptivo a ter 2 dedos de conversa amigável, não é? Embora sempre tivesse que responsabilizar no momento que tivesse que responsabilizar, mas nós tínhamos sempre a possibilidade de poder interagir. Você tem essa possibilidade, não é? Nem todos têm a mesma personalidade, mas no fundo, no staff, um treinador tem que saber interagir com o atleta no sentido de o levar ou de o convencer a fazer aquilo que é necessário para o bem da equipa e para o bem dele próprio. Gerir estas diferenças todas e diferenças de personalidade, diferenças de momentos, etc., tem a ver com o conhecimento que nós temos de nós próprios, não é? Quer dizer assim, epá, eu gosto de ambientes positivos, não é? E eu acho que nós nascemos para viver de uma forma positiva. E aqueles que não são tão positivos, por algum motivo não são tão positivos, mas não é um momento feliz, não é um motivo feliz aquilo que os faz não ser positivos. Portanto, são momentos de preocupações, disto e daquilo, expectativas se calhar acima do real sobre as possibilidades de carreira, não concretização daquilo que ele tinha como objetivo estabelecido para a sua carreira em determinado tipo de momento, etc. E nós, quando nos conhecemos a nós próprios, temos capacidade de, com alguma tranquilidade, poder olhar para o outro e entender um bocadinho o que é que se está a passar com o outro, não é? Porquê? Porque muitas das vezes não é só falar que alguém diz alguma coisa ou transmite alguma coisa, né? Tem que olhar para ele e às vezes a forma de olhar, o lado por onde olha, se olha mais para a direita, se olha mais para a esquerda, se olha para baixo, se olha para cima, estas coisas dizem qualquer coisa. E levam então, tempo, né, professor? E levam tempo para a gente conhecer. Leva um tempo, para alguns leva mais tempo para outros, não é? Porque quando você se conhece a si próprio, você leva menos tempo a conhecer o outro, não é? Mas quando você não se conhece a si próprio, aí você leva mais tempo a entender o outro, porque você não se entende a si próprio, como é que vai entender o outro, não é? E aí você olha e encontra aqueles treinadores muito mais agressivos, muito, não sei o quê, e se for possível, não é? Tem reações mais intempestivas, maior descontrole emocional, etc. Porquê? Porque, pronto, não desenvolveram ainda as capacidades necessárias para lidar com o outro enquanto pessoa, não é? Porque não é apenas como jogador, é aquilo que você falou, dizer assim, não é o aspecto tático, não, porque muitas das vezes o jogador pode nos dar coisas muito para além daquilo que nós temos capacidade de transmitir enquanto treinadores em termos técnicos, não é? Porque ele tem um potencial incrível que tu próprio não conheces, tu pedes uma coisa e ele é capaz de fazer aquilo, mas aquilo e muito mais, e qualquer coisa que tu não é, tu quando chegas e dizes, uau, eu não estava nem a imaginar isso e ele já está a fazer aquilo, ou seja, eles têm de facto capacidades extraordinárias. Agora, aquilo que eles precisam é de direção, liderança, um management, aquilo que a gente diz assim, às vezes um management que o jogador entenda que é um management justo, não é? E no fundo, justo e despropositado de interesse, ou seja, voltado para a ajuda da pessoa, não é? Enquanto ser humano. Porque é aí depois que você ganha o atleta
não é? No verdadeiro sentido, porque ele vai para dentro do campo como pessoa, sente-se respeitado, sente que tem boa comunicação com os seus treinadores, e depois ele dá muito mais do que aquilo que eventualmente ele próprio imagina que poderia dar. Porquê? Porque está num estado harmonioso, num estado livre, alegre, aberto, tem boa comunicação, sabe que as coisas às vezes não correm bem e ele entende que o facto de não estarem a correr bem agora não quer dizer que não corram bem depois, que o treinador também entende que o facto de ele ter errado agora não quer dizer que ele vai errar a seguir, portanto salienta as suas aptidões de uma forma positiva, analisa a execução e dá feedbacks que no fundo deixam o atleta satisfeito com a performance que está a dar, mas depois dão-lhes direção e guia-os para aquilo que verdadeiramente é passível de ser feito enquanto indivíduo numa estrutura coletiva. Ele entende, tem esta clarividência, e é nesta clarividência e neste entendimento que o jogador respeita o seu próprio treinador. É dentro deste conhecimento, que não é apenas um conhecimento tático, mas é um conhecimento muito mais amplo, não é? Daquilo que é as capacidades do ser humano, não é? E eu não diria apenas as capacidades psicológicas, porque tu podes traçar um perfil psicológico do atleta e o perfil psicológico não ser o adequado para estares numa organização e com o equilíbrio que eventualmente tens que estar, não é? No fundo tu dizes assim, eu falei do último jogo, houve um jogador que foi expulso. O jogador é expulso porquê? Não é? E o que é que leva a que o jogador seja expulso? No fundo há uma interpretação das coisas de uma forma não controlável e que não se coaduna com aquilo que é necessário para cumprir os objetivos do grupo, não é? Os objetivos estão estabelecidos para um grupo. Porque às vezes a gente diz assim, temos que ganhar. Sim, há saber ganhar, não é? Nós temos que ganhar sim, mas há uma forma de chegar a um momento de ganhar que é uma forma controlada, uma forma positiva. Às vezes eu digo aos meus jogadores, reparem, o mais importante disto tudo, olha, ainda ontem eu falei para um jogador e disse-lhe isto, repara, tu não podes estar preocupado, não é? Tu não podes estar com essa cara que parece que estás preocupado com alguma coisa e não sei o quê. Porquê? Porque tu assim não vais render, tu tens que sentir alegria naquilo que tu estás a fazer, não é? E tu tens de ser capaz de sorrir no meio das coisas, não é? Que significa que tu tens a vontade suficiente para entender que, como ser humano, tu tens que permitir que em determinados momentos as coisas não corram tão bem e continuar igual, não é? Porque tu és um ser humano e tens que interagir com os outros. E na interação com os outros, tu não podes estar com uma cara, não sei o quê, e cara de mau, e disto e daquilo. Não, a energia tem que ser uma energia positiva, para tu conseguires render de forma positiva. E eu digo assim, se tu sorris, eu sei que tu estás tranquilo, estás alegre, não sei o quê. E mesmo que tu erres, eu disse para ele assim, mesmo que tu erres, enquanto tu sorris, eu fico tranquilo, porque tu estás feliz, não é? E aí eu sei e entendo que um cara feliz às vezes pode fazer uma coisa que não é tão boa, mas a seguir ele vai fazer uma coisa que é boa, não é? Porque tem essa energia. Agora um cara que está preocupado, tenso e não sei o quê, quando fizer uma coisa boa vai-se ficar ainda mais preocupado, mais tenso, e eu não posso pôr esse jogador a jogar, não é? Portanto, porquê? Porque é um ambiente que eu quero, não é? É um estado de espírito que eu quero. E é esse estado de espírito que faz com que o ser humano se no fundo se transcenda, não é? Que seja, vá para níveis completamente diferentes. Porquê? Porque mentalmente tu estás aberto para novas possibilidades, para tudo, e tens a alegria que te dá essas coisas. Depois o corpo acompanha, não é? E vai voa. No fundo é isto, não é? É isto. Eu acho que a gestão do jogador é mesmo muito mais do que técnica e tática, é emocional. E como eu te digo, se tu não estás preparado, não é? E não sentes que és
regulado nesse sentido, não é, em termos coletivos, a equipa depois já há um ou outro que se vai perder e a equipa depois perde-se no seu todo porque, portanto, não há sincronização, não há regulação do estado mental do estado mental coletivo da equipa relativamente àquilo que é o objetivo que pretende conseguir. E no fundo os campeões são campeões por algum motivo, né? Portanto têm outra forma de ver as coisas e são, no fundo, têm outro estado, têm estados de confiança diferentes, mas os estados de confiança, a autoconfiança tem a ver com a alegria que tu sentes interiormente, né? Diga assim, pá, eu sou como sou e sou feliz assim. Quem não gosta de mim, é natural que haja gente que não gosta de mim, mas há muito mais gente que gosta de mim do que aqueles que não gostam, e os que não gostam têm o direito de não gostar. Epá, mas eu amo aqueles que eu amo, né? E amo aqueles que me amam também. Chico, se quiser fazer uma última pergunta, professor. Sim, o Mister está a falar neste momento daquilo que é o contexto atual do Al Hilal. Sabemos que chegaram, como o Mister referiu, estavam empatados com o Al-Shabaab e acabaram por vencer por 5-1 ao Al-Shabaab em casa deles. Passaram para a frente, mas a minha pergunta era já numa perspectiva futura de próxima época. Recentemente o clube anunciou a contratação do Marega. Eu gostava de saber, a título de curiosidade, se quando o Mister chegou, se o processo de negociação já estava encaminhado ou se foi o Mister que acabou por indicar ou dar o aval à contratação, e o que é que espera de um jogador como o Marega, que é conhecido do público português e também brasileiro pelas prestações que tem tido também no Campeonato Português e na Champions, e o que é que pode acrescentar um jogador desta qualidade àquilo que é o seu modelo de jogo? Olha, o processo obviamente que já estava, não é? Portanto, aquilo que é conhecido e que é público, não é? É que ele vai vir para o próximo ano, mas obviamente que eu cheguei a semana passada e não foi algo que foi tratado assim de um dia para o outro. Portanto, estas coisas são tratadas com o tempo devido e no fundo o Al Hilal também é um clube que tem esta gestão, antecipa coisas, portanto não é... Há coisas que podem acontecer, são negócios de oportunidade, podem acontecer de um momento para o outro, mas a maior parte das coisas são feitas com algum tempo e preparam as coisas devidamente. Portanto, é uma administração competente e as coisas já estavam, eventualmente já estavam. Portanto, não me competia a mim dar o aval, não, portanto a decisão já tinha sido tomada e já estava tomada antes. Agora se me perguntassem a mim antes, o Marega e tal, toda a gente percebe que o Marega é um jogador forte, é um jogador com capacidade, é um jogador com talento, tem qualidade suficiente para ajudar de facto a equipa, independentemente das circunstâncias e dos jogadores que estão aqui. É um jogador forte. E relativamente ao meu modelo de jogo, eu acho que no meu modelo bons jogadores são importantes. Neste caso ele, obviamente teria um lugar importante. Portanto, é um jogador que tem capacidade para jogar quer no centro, quer nas pontas, no fundo nos corredores também pode jogar. E é um jogador forte, é um jogador possante, é um jogador que faz golos, que arrasta as defesas e pronto, aqui na Ásia eu acho que ele tem toda a capacidade, todo o potencial para poder ser um dos melhores jogadores aqui neste campeonato, porque já o foi em Portugal, e então aqui obviamente que acho que vai continuar a ter sucesso e espero que ele continue a marcar muitos gols, não é? O Mister falou sobre ser feliz sempre. Eu tenho certeza que quem ouviu o episódio hoje também sai daqui muito feliz, porque foi uma conversa muito boa, muito agradável, de muitos conceitos, muitas ideias e eu acho que de muito aprendizado. Acho que essa é a palavra que fica. Mas antes da gente terminar o episódio, nós vamos para as nossas dicas futeboleiras.
A minha dica futeboleira de hoje, ela está lá no nosso canal, ainda lá no canal do YouTube do Futuri, onde a gente está fazendo um guia do Campeonato Brasileiro que está prestes a começar, agora no final de maio. Se você já está ouvindo depois disso, então o campeonato já começou, o guia está lá disponível, está tentando analisar todas as 20 equipes do Campeonato Brasileiro em parceria com as redes sociais oficiais do Campeonato Brasileiro. Chico, qual é a tua dica, né, para quem está acompanhando, para quem está ouvindo esse episódio? Apanharam-me aqui um pouco desprevenidos, mas não tinha assim nada pensado. Mas seguindo aqui o contexto e a conversa que estamos a ter, eu acho que aquilo que eu vou sugerir é acompanharem as últimas jornadas do Campeonato da Arábia Saudita, não só pelo nosso convidado aqui de hoje, o Mr. José Moraes, mas também porque é um campeonato daquilo que vou acompanhando, tem vindo a crescer nos últimos anos. Neste caso o Al Hilal passou para a frente, para primeiro classificado, ainda faltam algumas jornadas, mas também há muitos jogadores de qualidade, nomeadamente os jogadores estrangeiros, que acabam por acrescentar qualidade à competição, mas também os próprios jogadores locais começam a ter mais qualidade e a beneficiar deste contexto que tem sido a aposta das equipas locais, e é sempre uma forma de abrangermos alargarmos o nosso conhecimento sobre outros mercados e outros contextos. Chico, muito obrigado por estar aqui com a gente mais um episódio. Obrigado, eu. Mr. José Moraes. José Moraes, queria primeiro agradecer, mas para quem nos ouviu, nos acompanhou aqui até o final, qual é a sua dica futeboleira? A minha dica futeboleira? Olha, eu deduzo que quem nos acompanha sejam verdadeiramente gente interessada no futebol, a ponto de querer saber não só da qualidade dos jogadores, mas como também como evoluir em termos de competências, não é? Para poder fazer a diferença no mundo do futebol, independentemente das áreas em que estejam inseridos. Eu creio que nós devemos procurar, no desenvolvimento pessoal, melhorar as nossas competências para interagir com os outros, não é? Porque essas competências que nos ajudam a interagir com os outros melhoram a nossa qualidade de vida, não é? É isso que nos faz ter grande consciência daquilo que nós somos e, no fundo, estar em níveis de confiança que nos permitem aplicar aquilo que nós temos eu acho com a certeza de que aquilo que nós temos vai fazer a diferença, não é? Porque temos são crenças importantes. E desenvolver-se pessoalmente ou conhecer-se a si pessoalmente, ter consciência daquilo que você é enquanto pessoa, como se relaciona com os outros, significa ter intenções de melhorar as suas qualidades enquanto comunicador, ou seja, a capacidade de comunicação é importante, porque é a partir daí que você começa a entender como é que pode entender o outro, não é? O escutar, o saber olhar para o outro como um ser, um indivíduo diferente, respeitando as suas ideias, recebendo as suas ideias, escutando os seus pensamentos, recebendo os seus pensamentos, e esta troca e esta interação permite que as nossas relações sejam relações mais profundas, diferentes e mais felizes. E isso vai nos ajuda-nos em casa também, com os nossos filhos, com os nossos compromissos familiares, com a nossa própria família, não é? E quando nós somos muito bons aí, se um dia ou se algum dos ouvintes estiver aqui pertencer a algum staff técnico, com certeza que vai ser um indivíduo olhado de uma forma diferente e com um outro nível de competência. E é essa a dica que eu dou. Aprenda a comunicar. Mister, muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui com a gente. Espero que você também tenha gostado desse papo. Então, até uma próxima.
Até uma próxima. Obrigado por tudo. E muito obrigado Fiquem a todos. bem. E muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui em mais um episódio do The Pitch Invaders. Nós voltamos na próxima semana trazendo mais entrevistas, bate-papos, e você pode deixar a sua sugestão de pauta aqui nos comentários. Um grande abraço a todos e até a próxima. Futuri apresentou The Pitch Invaders.